Existe uma conta que a física já fez. Para uma nave chegar a apenas 10% da velocidade da luz, usando o mesmo tipo de combustível dos foguetes de hoje, ela precisaria de mais combustível do que existe em todo o universo. Acredite. Semana passada, esse canal mostrou por que nenhuma civilização alienígena consegue atravessar a distância entre as estrelas para chegar até aqui. O vídeo fervilhou nos comentários. A mesma pergunta virada do avesso. E nós, conseguimos sair daqui? A resposta é mais dura do que parece. Porque mesmo se um dia a humanidade resolvesse o problema da velocidade, ainda restariam dois obstáculos que a ficção científica adora esconder debaixo do tapete. Uma mora dentro do seu próprio corpo. O outro mora numa conta de energia que nenhuma civilização na Terra chegou nem perto de pagar. Esse vídeo pega de onde o anterior parou e vai fundo nos dois. Quanto tempo o corpo humano aguenta fora da Terra antes de começar a se desfazer? E quanta energia exatamente seria necessária para colonizar não uma estrela vizinha, mas uma galáxia inteira? Meu nome é Lécio, tudo bem com você? Espero que esteja tudo 100%. Aqui é do canal Fato Proibido. Nós, seres humanos, conseguimos sair daqui do nosso planeta, a Terra, para viajar para uma outra galáxia. A gente consegue sair daqui? A resposta curta é não. E o motivo vai muito além da velocidade da luz. Vamos aumentar a régua. Esquece por um momento a estrela mais próxima. Vamos falar agora da galáxia mais próxima, Andrômeda. Fica a cerca de 2,5 milhões de anos-luz da Via Láctea. A luz que sai de lá agora só vai chegar aos nossos olhos daqui a 2,5 milhões de anos. Só que existem dois problemas que quase ninguém comenta quando o assunto é colonizar outro lugar no espaço. Não é só chegar lá, é sobreviver ao caminho e ter energia suficiente para fazer o caminho acontecer. O primeiro problema é dentro do seu próprio corpo. O segundo, numa equação de física que nenhum governo, nenhuma empresa e nenhum gênio ainda resolveu. Vamos começar pelo corpo, porque ele quebra bem antes da nave sair do sistema solar. Quanto tempo exatamente um corpo humano aguenta fora da Terra? Em uma única semana, a bordo da Estação Espacial Internacional, um astronauta recebe a mesma dose de radiação cósmica que uma pessoa recebe passando um ano inteiro ao nível do mar aqui na Terra. Por quê? A atmosfera e o campo magnético do planeta funcionam como um escudo que o espaço simplesmente não tem. Numa viagem de ida e volta a Marte, o instrumento a bordo do robô Curiosity mediu uma dose equivalente a 0,66 sievert, o mesmo que 660 raios-x de tórax. Uma viagem até outra galáxia levaria, no mínimo, milhares de anos. Multiplica essa radiação por isso, e já dá para entender por que ninguém chegaria vivo, muito menos com DNA intacto. A gravidade também cobra a conta. Segundo a NASA, ossos que sustentam peso podem perder de 1 a 1,5% de densidade mineral por mês no espaço. Em missões de 6 meses, essa perda pode chegar a 10%, e os músculos podem perder até 30% da massa em poucas semanas. Sem tratamento, um corpo numa viagem de séculos viraria uma pilha de ossos quebradiços muito antes de avistar qualquer estrela. Um estudo divulgado em maio de 2026 piorou o cenário. Pesquisadores usaram inteligência artificial para analisar exames de astronautas e encontraram sinais de envelhecimento celular num ritmo muito mais rápido do que o esperado. O corpo no espaço não fica parado, ele envelhece mais rápido. Só que radiação e ossos ainda são um problema fácil.
O problema difícil é manter gente viva, alimentada e são de mente por gerações, dentro de uma lata de metal. Isso já foi testado na Terra. Entre 1991 e 1993, 8 pessoas ficaram trancadas dentro de uma biosfera, uma redoma, no deserto do Arizona, construída para simular exatamente esse tipo de vida isolada. O grupo se dividiu em duas facções rivais. Amigos viraram inimigos. E a escassez de comida chegou a um ponto em que os pesquisadores comeram as sementes reservadas para o plantio. E eles ainda podiam ver o céu da Terra através do vidro. Numa nave de verdade, cruzando o vazio, não haveria nem isso. Para tentar evitar esse colapso, os cientistas calcularam recentemente quantas pessoas seriam necessárias numa nave rumo a outra estrela. Um estudo cruzando astrofísica com demografia chegou a um número mínimo de cerca de 2.400 passageiros, só para manter diversidade genética suficiente ao longo de várias gerações. Menos gente que isso e a população corre o risco de desmoronar geneticamente antes de chegar a qualquer destino. Resolver o corpo humano já seria um projeto de séculos. E ainda sobra o problema maior: de onde tirar energia para mover essa nave? Se o corpo já é um obstáculo gigante, o que dizer da energia necessária para fazer a viagem acontecer? Aquele número lá do início não foi exagero para prender a sua atenção. É conta de física mesmo, batizada com o nome do cientista russo Konstantin Tsiolkovsky, que em 1903 descobriu uma regra chata. Quanto mais rápido você quer ir, mais combustível precisa. E quanto mais combustível você carrega, mais pesada fica a nave. E mais combustível ela precisa para carregar esse combustível extra. Trocando o foguete químico de hoje por fusão nuclear, o mesmo processo que acontece dentro do Sol, o número melhora, mas continua impossível. Uma nave movida a fusão na mesma velocidade de cruzeiro ainda precisaria de combustível equivalente a 150 vezes a própria massa. Sobra a antimatéria, a opção mais forte no papel. 1 grama dela produz 1,8 vezes 10 elevado a 14 joules de energia, o suficiente para abastecer 23 ônibus espaciais. Parece a solução perfeita, só que até hoje a humanidade inteira produziu menos de 20 bilionésimos de grama de antimatéria, a um custo de centenas de milhões de dólares. Não dá nem para acender uma lâmpada por 1 segundo. Existe um jeito de medir isso tudo direito. Chama-se escala de Kardashev, criada em 1964 pelo físico russo Nikolai Kardashev. Ela mede quanta energia uma civilização consegue dominar. Tipo 1, domina toda a energia do próprio planeta. Tipo 2, domina a energia de uma estrela inteira. Tipo 3, domina a energia de uma galáxia inteira. E segundo o físico Michio-Kaku, a humanidade hoje está no nível 0,7 e faltam de 1 a 2 séculos só para chegarmos ao tipo 1. Colonizar outra galáxia exige, no mínimo, um nível logo acima do tipo 3. A gente ainda não terminou nem o tipo 1. Não é uma questão de esperar 200 anos, é uma questão de ordens de grandeza, que a espécie humana, do jeito que existe hoje, talvez nunca alcance. Talvez colonizar outra galáxia nunca fosse mesmo o destino da nossa espécie. Talvez o destino seja outro, entender exatamente onde termina o que um corpo de carne e osso, alimentado por uma estrela amarela de porte médio, consegue fazer sozinho no universo. E aí, meu nobre, você entraria numa nave sabendo que talvez nem seus bisnetos cheguem ao destino?
Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo. Vou te deixar com mais um vídeo aqui e obrigado por assistir.